Há um relógio que não mede horas, minutos nem segundos. Ele não desperta ninguém para o trabalho, não marca aniversários e não anuncia o nascer do sol. Este relógio marca algo muito mais assustador: o tempo que resta até o fim da humanidade. Seu nome é Relógio do Juízo Final. E segundo ele, estamos a apenas alguns segundos do fim. Mas o que é exatamente esse relógio? Quem o criou? E por que ele diz que o fim está tão perto? Tudo começou em 1947, 2 anos após o horror de Hiroshima e Nagasaki. Um grupo de cientistas que havia trabalhado no projeto Manhattan, o mesmo que criou a bomba atômica, decidiu que o mundo precisava de um símbolo, algo que lembrasse à humanidade o perigo que ela mesma havia libertado. Esses cientistas fundaram o Bulletin of the Atomic Scientists, e com ele nasceu uma metáfora poderosa: um relógio que marcaria o quão perto estamos da meia-noite, a hora do apocalipse. A cada avanço tecnológico perigoso, a cada tensão geopolítica, a cada nova ameaça existencial, os ponteiros se moveriam, para frente ou para trás. Nos primeiros anos, o relógio marcava 7 minutos para meia-noite. Parecia haver tempo. A humanidade acreditava que poderia controlar o poder que havia criado. Mas bastou a Guerra Fria começar para que os ponteiros começassem a avançar. Em 1953, com os Estados Unidos e a União Soviética testando bombas de hidrogênio 1000 vezes mais potentes que as de Hiroshima, o relógio chegou a 2 minutos para meia-noite. 2 minutos. Era como se o mundo estivesse segurando a respiração. E, de certa forma, estava. Por décadas, esse relógio se tornou o termômetro simbólico do medo humano. Ele recuava quando os líderes falavam em paz e avançava quando apertavam o botão da guerra. Em 1991, quando a União Soviética desmoronou e os tratados de desarmamento foram assinados, os ponteiros recuaram para 17 minutos da meia-noite, o momento mais esperançoso da história moderna. Parecia que o mundo havia aprendido, mas essa sensação não durou. Com o passar dos anos, novas ameaças começaram a surgir. Não apenas bombas, mas ideias, sistemas e até tecnologias. A internet trouxe informação e desinformação. O planeta aqueceu, as geleiras derreteram e o clima começou a enlouquecer. O relógio, que antes era símbolo do medo nuclear, começou a medir também o colapso ambiental, as pandemias, a corrida tecnológica da inteligência artificial e o caos político global. Em 2020, um novo anúncio chocou o mundo. Os cientistas moveram o relógio para 100 segundos para meia-noite. Era o mais próximo do fim que já estivemos. 100 segundos. Nem 2 minutos. Por um instante, parecia uma profecia. A pandemia de Covid-19 se espalhou, os governos entraram em colapso e as pessoas perceberam que o inimigo mais perigoso da humanidade pode ser ela mesma. Mas o relógio não é uma profecia. Ele é um espelho. Um reflexo brutal da forma como estamos escolhendo viver ou morrer. E o mais curioso é que esse espelho não está numa torre antiga nem num cofre secreto. Ele está numa simples parede, na sede do Bulletin of the Atomic Scientists em Chicago. Um relógio sem ponteiros físicos, sem tic-tacs. Apenas uma imagem simbólica, atualizada uma vez por ano, quando dezenas de especialistas em segurança global, clima e ciência se reúnem para decidir: avançamos ou recuamos? O momento em que esses cientistas se reúnem é quase cerimonial. Não há rituais, mas atenção. Eles analisam dados sobre arsenais nucleares, crises diplomáticas, avanços tecnológicos fora de controle, colapsos ambientais e, ao final, anunciam: o relógio está agora a X minutos para meia-noite. Cada avanço dos ponteiros é como um golpe psicológico coletivo. Porque, no fundo, o relógio não ameaça apenas nações, ele ameaça o ego humano. Mostra que, apesar de toda a tecnologia, ainda vivemos à beira do abismo.
Em 2023, por exemplo, o relógio foi ajustado para 90 segundos da meia-noite. O motivo? A invasão da Ucrânia, as tensões nucleares com a Rússia, o avanço acelerado da inteligência artificial e o agravamento das mudanças climáticas. "90 segundos. Nunca estivemos tão perto da meia-noite simbólica. E aqui está o detalhe mais inquietante. Esse relógio não tem como ser desligado. Não há botão de pausa. Ele não mede o tempo real. Ele mede o comportamento humano. Alguns dizem que o relógio é apenas alarmismo. Mas pense nisso. Quantos desastres foram precedidos por avisos ignorados? Hiroshima foi precedida por advertências. O aquecimento global foi previsto há décadas. As pandemias foram estudadas. E mesmo assim o mundo foi pego de surpresa. O relógio é o lembrete incômodo de que o perigo raramente vem do inesperado. Ele vem do previsível que preferimos ignorar. Mas há algo também fascinante. Mesmo com os ponteiros cada vez mais próximos da meia-noite, a humanidade continua criando, sonhando e resistindo. Cada nova geração traz pessoas que acreditam poder empurrar os ponteiros para trás, mesmo que apenas por 1 minuto. E já aconteceu antes. Em 2010, por exemplo, o relógio recuou para 6 minutos da meia-noite, quando Barack Obama e Dmitry Medvedev assinaram um novo acordo de desarmamento nuclear. Pequenos passos que mostraram que, enquanto houver diálogo, ainda há tempo. A pergunta é, será que ainda há diálogo hoje? Ou estamos apenas acelerando rumo à meia-noite, distraídos com telas, ideologias e algoritmos que alimentam o caos? Talvez o relógio nunca toque a meia-noite literal. Talvez ele seja um lembrete eterno, uma metáfora que nos obriga a olhar para dentro e medir o quanto ainda resta de humanidade em nós. Porque no fim das contas, o relógio não está marcando o tempo que falta para o fim do mundo. Ele está marcando o tempo que temos para mudar o rumo. E enquanto os ponteiros ainda não tocaram a meia-noite, ainda há tempo. Mas a cada decisão egoísta, a cada guerra iniciada, a cada floresta queimada, a cada verdade distorcida, o tic-tac fica mais alto. E talvez quando a meia-noite chegue, o mundo não acabe com uma explosão. Talvez acabe com um silêncio. O silêncio de uma espécie que teve todas as chances de mudar, mas escolheu não ouvir o som do relógio. O relógio do fim não mede tempo. Ele mede a consciência. E enquanto você ouve essa história, ele continua. Tic, tac, tic, tac.